Vou dar continuidade aqui. Apostila, página 26, ou melhor, capítulo 26, a página 439. Professor, acho que essa chamada você ainda não colocou para gravar, não, colocou? Coloquei agora, coloquei agora. Tá aparecendo aí pra vocês que tá gravando? Tá aqui, ó, Aqui tá não. gravando pra mim. Tá gravando esse vermelhinho aqui, ó. Haikai, haikai, versificação, haikai. Haikai, essa palavra dá logo para ver que é algo oriental. E você, se você lembra o que é o haikai? Haikai é o quê? Olha só, esses poemas mais curtos, com 3 versos, só que não é qualquer verso, não. Eu tenho redondilha menor no primeiro, redondilha maior no segundo e redondilha menor no terceiro. Ou seja, o primeiro, para ser o haikai, o primeiro tem que ter 5 sílabas poéticas, o segundo tem que ter 7 sílabas poéticas e o terceiro tem que ter 5 sílabas poéticas. Anota isso! Sempre que olhamos uma fotografia, estou lendo aqui um instante poético. Sempre que olhamos uma fotografia, memórias voltam à nossa mente. Imagens eternizam um momento da vida que é transitório. O haikai age dessa forma. Reaviva sensações e lembranças a partir de palavras que tecem uma descrição objetiva da realidade. Ao ler, peraí que eu tenho que aceitar. Ao ler o haikai, aguçam-se os sentidos, ativa-se a memória afetiva, despertam-se os sentimentos. Professor, Isso tudo. pelo atraso, está passando internet. Beleza, seja bem-vindo novamente. Seja bem-vindo. Então, gente, a gente olha nesses poeminhas assim de falar: caraca, deve ser muito fácil fazer um haikai. É uma coisa muito simples. Qualquer pessoa faz, qualquer um faz. Primeiro, esses pequenos poemas de origem oriental, eles precisam ter 3 versos. O primeiro verso tem que ter 5 sílabas poéticas, o segundo tem que ter 7 e o terceiro tem que ter 5 de novo. Eles precisam ser uma espécie de fotografia. Então tem várias paradas. Então tá vendo? Se você antes dessa aula, olhasse para o haikai, caraca, que troço bobo, que troço pequeno, qualquer um faz, aí tu ia ser, será mesmo que a gente faz? Será mesmo que dá para fazer? Essa aí fica o questionamento. Primavera. Professor, qual é a página? 400, agora eu estou na 440. 440, tá bom? Professor, Leonardo mandou mensagem no chat e Professor, perguntou como eu sei... como ele sabe quando é métrico. Olha, como é que você sabe como é que é métrico? Fazendo a contagem de sílabas poéticas, que eu acabei de falar, que a gente falou na aula passada, que eu retomei aqui com vocês. Você faz a contagem de sílabas poéticas. Fez a contagem, você vai saber qual é a métrica. Se é uma métrica de 5 sílabas, de 7 sílabas, de 8 sílabas, de 10 sílabas. Beleza? Entendeu? Como eu sei quando é métrico? Respondi sua perguntinha. Yes. Então eu sou professor. Primavera. Olha só esse haikai sobre a primavera. Libélulas? Qual? Libélulas? Qual? Flores de cereja ao vento de abril. Gente, é uma espécie de fotografia, por quê? Você já começa a ver libélulas, né, borboletas, flores da cerejeira, que é uma árvore típica oriental, e os ventos de abril. Claro que é uma primavera em outro hemisfério, né? Olha só, que interessante. Agora o verão. Gota de orvalho na corola do lírio, joia do tempo. Será que o verão é essa gota de orvalho? Nesse tempo, Érico Veríssimo deveria ser uma gota de orvalho. Agora, meu filho, se tu fosse fazer o haikai de verão, tu vai fazer gotas do inferno no corolla queimado. Porque verão vem para arrebentar, né? Não? Mas há quem goste. Tem quem goste. Outono, bosque de cobre, borboleta amarela, esquilo fulvo. Aí a gente vai ver depois o que significa essas palavras. E inverno, na alva neve, a rígida mancha azul da ave morta. Então, se você observar bem esses haikais, você observa
que eles têm uma preocupação de trazer quase que uma descrição. Na verdade, é um tipo de descrição, mas uma descrição poética. Tá vendo? Aqui nós temos a Hancais do Érico Veríssimo, que é brasileiro, né? Aqui ele nasceu em Porto Alegre, em 1975, foi um importante escritor brasileiro, um dos mais populares do século XX. Destacou-se sempre nos estudos e foi considerado um excelente aluno pelos professores. Escreveu muitos romances e contos. Produziu apenas 7 haikais, todos perfeitos de acordo com as tradicionais regras japonesas inseridas em seu romance O Senhor Embaixador. Entre as suas obras destacam-se Clarissa Caminhos Cruzados, Olhais os Lírios do Campo, O Tempo e o Vento, Incidentes em Antares. Então, olha só, ele é um escritor brasileiro que escrevia poemas, né, dos moldes japoneses. E para ser esse molde japonês, precisa seguir essas regras. Ter uma descrição poética, ter 5 sílabas poéticas. E é bonito porque ele tem um sentimento, o Hankai tem um sentimento de memória afetiva, ou seja, que é isso? A gente recordar situações específicas da vida. Sejam elas pessoais, né? Ou sejam elas mais gerais, como a primavera, o verão, o outono. Claro que cada um aqui vai ter sua preferência, não é proibido gostar de um, gostar de outro, gostar de todos, mas a gente tem belezas diferentes, situações diferentes, isso é muito legal. Beleza? Essa primeira atividade é uma atividade bem lúdica, uma atividade bem tranquila de se fazer, tá bom? É para a gente colocar aqui os hakai tradicionais de uso Kigo, termos de nome de planta, animal ou fenômeno da natureza, que remete a determinadas estações do ano. Coloque no quadro a seguir relacionado à estação do ano aos Kigos representados. Então, a gente vai botar aqui a estação e quais são as características que colocam nessa estação. Você pode fazer isso depois e me enviar como atividade diária, tá bom? Essa primeira atividade aqui. O que eu quero falar hoje com vocês, especificamente, né, a gente está retomando aí para a gente relembrar o que são os hankais, mas o que eu quero falar hoje é sobre as temáticas desse hankais, né? Toda a estrutura de texto tem temáticas, ou seja, o que será que eles falam? O que será que esses hankais estão pretensiosos? Qual a pretensão, qual a intenção, qual o objetivo de tema deles, né? A gente sabe, por exemplo, que um texto dissertativo argumentativo, que a gente está trabalhando lá na aula de redação, são textos que trabalham muito discussões políticas, sociais, que pedem o nosso posicionamento sobre determinados assuntos. Aí nossos colegas fizeram uma prova domingo, que foi sobre como deixar a sociedade, como é que era? Mais sentimental? Sobre delicadeza lá, como Delicadeza. delicadeza. Não, sobre delicadeza. Então, refletir sobre um textinho lá. Exato. São textos de reflexão que pedem do aluno uma postura. Agora, os hankais não pedem postura. Então, qual será a temática desse hankais? Tá bom? Vamos lá. A origem deles. Surgiram no Japão aproximadamente em 1200 e se proliferaram pelo século XII, período em que a nação começou a enfrentar muitas guerras internas. Os pequenos poemas se tornaram uma forma de resgate da tranquilidade da alma, fazendo com que o indivíduo focasse a realidade imediata sem se envolver com a turbulência política. Daí a relação do gênero com o conceito de zen, né? Uma coisa mais zen. Meditação sobre verdadeiros aspectos das coisas, mantendo e desenvolvendo a paz espiritual em comunhão com o universo. Olha só que bonito a origem do hakai, né? É justamente retomar a paz ao meio ao caos. Então, a importância como uma poesia, como uma literatura. Professor, quem faz os hakais? Oi? Quem faz os hakais no Japão? Com certeza os poetas japoneses, né? Eu não sei o nome famoso agora, né? Mas no Brasil, um dos nomes é o Érico Veríssimo. Os samurais também faziam, professor. Os samurais também faziam para relaxar. Quem? Os samurais também faziam. Provavelmente. Um brasileiro Eles também eram poetas. muito famoso. E que fez muitos foi o Mário Quintana também, né? Fez muito. Outro também que foi muito foi o Jin Sakai, professor. Esse aí me encheu o saco. Quem é esse? Não sei, eu não conheço. Não. É o japonês lá do jogo que ele fica fazendo. Tô ligado. Toda vez... Aí ele é um samurai, ele tem que fazer uns poetinhos lá, o Hakai. Tô ligado.
É A que palavra... eu fazia, eu criava, não Ah. tinha nem pé nem cabeça que eu criava. A palavra haikai é formada por dois elementos. Hai, que pode ser produzido por uma brincadeira, humor, e kai, cujo significado se aproxima de harmonia, né? Então, se fosse juntar essas duas palavras, é o humor da harmonia ou de volta à harmonia, alguma coisa assim. Os primeiros poemas surgiram como uma brincadeira de criação coletiva. Por isso, a associação do gênero com o humor, em alguns casos, né? Agora, a estrutura temática, que isso que eu quero falar com vocês hoje, muito importante. O haikai tradicional contém 17 sílabas poéticas divididas em 3 versos de 5, 7 e 5 sílabas, respectivamente. Isso aí nós estamos falando sempre. O primeiro verso tem que ter 5 sílabas poéticas, o segundo, 7, o terceiro, 5. Tá bom? Essa forma de poema preza pela simplicidade, concisão e reflete o momento presente do eu lírico. O eu lírico é a voz do poema, né? Nos haikais não existe a presença do eu. Ainda que essa cena descrita tenha sido observada pelo poeta, expressões de subjetividade como eu vi, eu sinto, não existem, tá bom? É claro que Calma, alguém escreveu, pera. é claro que alguém que teve que trazer toda essa poesia para dentro do poema, mas essa pessoa ela não coloca pessoalidade dentro do poema. Não tem essa, por exemplo, eu vi uma primavera, eu sinto um inverno, não tem nada disso, tá bom? Tudo é tratado de forma objetiva e direta. Por que que o haikai é objetivo direto? Justamente porque ele é muito curto. Se ele sendo curto, ele precisa ser objetivo e direto, tá bom? Isso, no entanto, não significa que os haikais não possam ser compostos em primeira pessoa. Tudo deve-se evitar expressões do universo íntimo do seu autor, sentimentalismo explícito. Observe, porém, que, embora os haikais não revelem os sentimentos individuais de quem os compôs, eles devem evocar sensações físicas nos leitores, imagem e sugestões de que recebem naquele momento. Se você perceber... Peraí que eu tenho um bate-papo aqui. Está travando na página que tem as árvores. Vou parar de mexer aqui, deixar paradinho assim. Aqui está falando que os haikais eles têm um objetivo de trazer para o leitor imagens. Toda vez que a gente está falando de haikai, a gente está falando sobre imagens, né? Aquilo que o autor viu, aquilo que ele observou de algum aspecto que ele esteja vivendo. Quando eu estava lendo esses haikais lá de cima sobre primavera, sobre as estações do ano, é quase que a gente consegue imaginar aquela cena. Porque o haikai tem essa característica, tá bom? De quê? De trazer imagens, de trazer descrições de algo, tudo bem? Outra característica do gênero é a organização dos versos. Geralmente a primeira linha expõe uma situação inicial. A segunda revela uma ação ou traz informações adicionais à situação já exposta. E a terceira aponta para uma transformação da situação inicial. Confira um dos mais famosos haikais do mestre Bashu. Deixa eu esperar que tem gente entrando. Deixa eu tá lá. O velho tanque, uma rã salta, barulho de água. O que você conseguiu imaginar aí? Exatamente isso que ele está falando. Um velho tanque, uma rã salta, barulho de água. Olha só, o primeiro verso, que tem 5 sílabas poéticas, ele me traz uma situação inicial. Qual é a situação inicial? É o cenário. Que cenário é esse? Um velho tanque. A segunda sílaba poética, a segunda estrofe, vai trazer uma ação. Naquele cenário que eu apresentei primeiro, eu vou colocar uma ação nesse segundo verso. Ok? Qual é a ação que tem aqui? Esse é um dos mais famosos, né? Japoneses, do Japão. Uma rã salta. Uma rã está saltando. Ego. E aí, o terceiro verso aponta para uma transformação desse tanque. Professor, fala, Léo. Esperando. E o último verso traz uma transformação dessa primeira situação. Tá bom? Olha aqui. Aqui vai explicar isso exatamente. Note como a situação inicial, tanque cheio de água, estático, se transforma pela ação da rã. Ou seja, a rã pulou, né? Que mergulha fazendo barulho ao agitar as águas.
A ordem dos elementos, a que se refere à situação inicial, a ação e a transformação apresentada, podem se alterar, mas o leitor deve ser sempre surpreendido ao final da leitura. Professor, se juntar uma poesia no primeiro e último verso, vai ter que juntar o O de abril? Não entendi, Léo. Depois eu tento te responder aqui. Deixa eu só continuar aqui. Só continuar aqui essa página, deixa eu ver. Até aqui. Rancai modernos. É esse aqui que eu quero. Deixa eu ver. É ok. Os Rancais revelam o inesperado de forma mais objetiva e direta, sem decorrer a figuras de linguagem. A figura de linguagem, né, as figuras de linguagem, não sei se vocês já passaram por esse conteúdo, mas elas tornam o poema ou qualquer outra forma mais figurada, mais trabalhada, né? Um pouco menos direta. O Hankei, como eles são curtos, eles não podem abusar ou utilizar de figuração, de figura de linguagem. Ele precisa ser objetivo, pela extensão dele. Que coisa estranha estar vivo sob as flores da cerejeira. Você já imagina alguém que está debaixo de uma cerejeira tendo esse tipo de pensamento. Não há aqui nenhuma metáfora, nenhuma metonímia, nenhum eufemismo, não. Aqui eu tenho direto um pensamento, eu tenho direto aí uma colocação desse autor, tá bom? Então, olha só, vou pular esses parágrafos aqui para a gente observar esta imagem. Primavera, alegria, amor, juventude, renascimento, renovação. A primavera não traz para a gente essas conotações de sentimentos ou de sensações? Quais? De alegria, de amor, juventude, renascimento. Mesmo que no centro urbano a gente não note, né, que a primavera está acontecendo, porque é tudo prédio, né, não temos tantas árvores, mas o sentimento da primavera é isso. Né? Tem algumas escolas de ensino infantil que faz a festa da primavera, né? E fala sobre amor, sobre juventude, sobre renascimento, sobre renovação. Aí vem o verão. Verão. Verão é o quê, gente? É liberdade, maturidade, brilho, vivacidade. A gente atribui verão à alegria, às férias, nós estamos de férias, né? Então essa sensação de liberdade, que você vai para a praia, fica na praia o dia inteiro, fica na praia torrando igual um churrasco de 7 da manhã até 8 da noite. Infelizmente nós não temos mais o nosso horário de verão, né? Mas tu fica queimando lá, fazendo tua marquinha, as meninas na praia, a rapaziada vai jogar futebol e o dia parece que tem 20, 40 horas de tanta coisa que a gente faz, né? E a gente não tem hora para nada, a gente almoça quando... Professor, a gente não tem mais horário de verão, não? Não, acabou. Bolsonaro acabou com o horário de verão. Que garotado. Pois é. Aí vem o inverno, né? O inverno, a galera, muita gente não gosta, eu amo. É uma estação de tranquilidade, né? É época de sinusite, muito boa. De reclusão. Muita gente associa a morte também, né? Por ser frio, por ser um pouco sem cor, sem vida. É uma estação que a gente está mais recolhido para nossas casas. Enfim, né? Todas elas têm suas belezas. Se você for ver nessa bola aí, né? Olha só como Professor, é que mas aqui em Itaguaí não tem essa de inverno, não. É calor todo dia. Todo. Não, na verdade, não é em Itaguaí, né? O mundo está assim por questões do aquecimento global. É em Itaguaí. Da camada de ozônio está destruída. Itaguaí é mais quente. É quente mesmo. O outono, melancolia, solidão, recolha, nostalgia. Eu não sei se isso aqui não precisa ser um senso comum, tá, gente? Isso aqui é a ideia que ele traz. Comumente a gente entende isso. Mas no outono não quer dizer melancolia, solidão. Eu acho muito bonito, né? Por exemplo, maio, quando a gente está em maio, junho, que tem aquele sol, mas não é aquele sol torrando, não. É aquele sol, sei lá, tranquilo, né? Bem mais, sei lá, um clima muito agradável, eu acho. É aquele sol, sei lá, é isso mesmo, professor. Aquele sol que a gente não sente matando, assim, pegar um câncer de pele. Exatamente, é um sol mais tranquilo. Eu acho que o mundo era assim no verão antigamente, né? O verão deveria ser assim, não sei. Os maiores representantes do Japão,
do Hakai no Japão foram esses aqui. Alguém perguntou. Olha só a época deles, né? 1473, 1763. Isso aí é muito interessante. Essa questão do Japão aqui, né? Os maiores nomes do Japão. Esse quadrinho aqui, resumindo, é muito legal você ter no seu caderno, tirar foto, tirar print. Olha só. Resumindo, segue a estrutura métrica de 575 sílabas poéticas divididas em 3 linhas, prezam a concisão, a simplicidade, revelam momentos. Isso aqui tudo é o resumo da matéria, falando sobre o Hankai, né? São demarcados pelas estações do ano, o momento do dia, evocam sensações, momentos do leitor, apresentam uma situação que se transforma de modo inesperado. Os versos são iniciados por letra maiúscula. E não, eles não apresentam título, não apresentam rimas, não empregam figuras de linguagem, não revelam o eu poético. Tá bom? Isso aqui é o resumo de toda a matéria sobre o Hankai. E a chegada dele no Brasil, gente, como foi? Volto a dizer. É bom que você tenha esse resumo aqui bem entendido dentro de você, porque é um resumo da matéria falando sobre a parte do Hankai, não falando sobre a parte da versificação. A chegada no Brasil. Chegada no Brasil. Em 1908, o navio Kasako Maru apontou em Santos, trazendo 781 lavradores japoneses para trabalhar nas fazendas do interior paulista. Juntamente com os japoneses, desembarcavam Hankai nas terras brasileiras. Não só os Hankais, mas toda a cultura japonesa, né? Quando a gente tem esse processo migratório. O resumo que eu falei está na apostila aqui, Léo. Ó, depois você vê. Aqui, ó, são esses 2 tópicos aqui. Tá bom? Eu sei que você está sem apostila, mas depois eu coloco para você. Posso mandar o print para você. Tiro o print e mando para você. O primeiro autor a divulgar o gênero no Brasil foi Afrânio Peixoto, cujo trabalho você conheceu no capítulo anterior. Espero, né? Afrânio já era bastante conhecido por suas trovas, composições de apenas 4 versos. E imediatamente se interessou pelo novo formato, né? Pô, a japonesada está descendo nesse barco, vamos ver o que está acontecendo. Antes deles, outros escritores motivados pelas chegadas dos imigrantes chegaram a se aventurar no gênero, mas não conseguiram fazer com que os Hankais se tornassem conhecidos aqui no Brasil. Aos poucos, o gênero que era japonês começou a se misturar ao Brasil e surgiram os Hankais, né? E sobre os Hankais modernos. Atualmente, muitos Hankaístas optaram pela forma livre de produção, deixando de lado o rigor métrico. O que é isso? Deixar de lado o rigor métrico. Eles não estão se preocupando em ter 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Eles estão cagando para isso. Vamos fazer o Hankai sem seguir essa ordem da sílaba. De ser 5, 7, 5. Ou redondilha menor, redondilha maior, redondilha menor. Eles não estão preocupados nisso, né? Assim, os Hankais modernos podem apresentar versos com outras medidas, que não são as tradicionais 5, 7, 5 sílabas poéticas. Entretanto, a concisão do gênero, ou seja, o ser de forma objetiva direta, ainda é respeitada. E os Hankais dificilmente terão mais de 17 sílabas no total. A simplicidade de descrição de momento presente continua sendo observada, isso é muito importante, tá? Porém, a temática se expandiu. Não é raro encontrar Hankais com referências políticas e sociais e forte teor crítico. Os Hankais de Paulo Leminski ilustram bem essa postura. Até Afrânio Peixoto, um dos primeiros brasileiros a adotar o estilo, segundo os moldes clássicos, produziu Hankai sobre questões sociais. Olha esse aqui, menino de favela. Chove, os sapatos nas mãos chegam à escola para os não molhar. Então, olha só. O que é interessante, hoje essa aula aqui, falando sobre essa parte da literatura, a gente está focando na temática desses Hankais. Lá no Japão, essa galera de 1400 e pouco, 1500 e pouco, até 1875, eles estavam preocupados, os japoneses, em trazer Hankais para esquecer as questões políticas, para trazer tranquilidade para as pessoas. Falar sobre o outono, falar sobre a primavera, falar sobre o amor, falar sobre a natureza. Isso era muito comum, porque a natureza nos desperta isso, nos tira um pouco do caos. Mas aí, com o passar do tempo, é óbvio que nada é estático, as coisas mudam, né? A gente muda, as coisas mudam.
E aí, quando chegaram no Brasil, esse processo migratório, o Brasil nós tivemos muitos japoneses, não foi só esse navio, mas muitos japoneses, muitos. Isso influenciou muito na nossa linguagem também. Toda a cultura japonesa também veio com eles. E, inclusive, aí o Brasil começou a aprender com eles a fazer os hankais, tá bom? É claro que esses hankais de maneira muito mais diferenciada, com os nossos problemas, com as nossas naturezas, isso aí tudo vai ser diferente, tá bom? Em relação às rimas, há autores que optam por empregá-los, enquanto outros preferem continuar com as tradicionais versos brancos, em que as rimas não ocorrem. Os hankais ele não se preocupa com a rima também, tá bom? A rima dele é se tiver beleza, se não tiver uma rima branca. Um caso particular envolve os hankais de Guilherme de Almeida, que acabaram recebendo uma nomenclatura especial. Os haikais guilherminos, né? Legal, o cara fez... Por que ele é guilhermino? O hankai guilhermino? Porque o Guilherme, né? O Guilherme Almeida sempre trazia rimas para o seu hankai, que era algo totalmente inesperado. Tá bom? Observe, deixa eu ver, tem algum hankai dele? Não. Os principais nomes, né? Que isso é importante também, do gênero no Brasil: Alice Ruiz, Guilherme Almeida, né, Mário Quintana, Lobo Fernandes, Olga Savari, Paulo Leminski, Valdomiro Cerqueira Júnior. Tá bom? Então, é o seguinte. Cadê? Eu vou precisar, na aula que vem, a gente vai continuar com esses recursos de repetição aqui, tá bom? Da versificação. A gente vai falar um pouco sobre a anáfora, vamos falar sobre catáfora, vamos falar sobre todo o polissímboto, a onomatopeia, todos esses recursos que a gente encontra na literação, enfim. Essas figuras de linguagem, que são figuras de linguagem diferenciadas que a gente encontra nos hankais brasileiros, tá bom? Hoje eu preciso que vocês entendam a temática dessa cultura, ok? Porque, olha só, gente, quando isso tudo passar, né, quando a vida escolar de vocês ela passar, a versificação não é o mais importante que vocês devem lembrar. Mas toda essa cultura do hankai no Brasil é o que é mais interessante. É óbvio, né, que toda essa estrutura de versificação é cobrada muito em prova, muito em concurso. A gente precisa saber, até sabe por quê, gente? Porque a gente precisa valorizar o trabalho dos poetas. A gente acha que ele está lá em transe, está escrevendo de qualquer forma. Não. O cara tem que pensar nas rimas, o cara tem que pensar nas sílabas poéticas. Isso tudo a gente tem que valorizar o trabalho poético, além de todo o sentimentalismo, de toda essa coisa linda que a gente sabe o que é a poesia nos oferece. Beleza?